Salve, salve, meu querido aluno! Espero que você esteja bem, porque hoje o papo vai render agentes públicos. A gente vai começar uma análise aqui, principalmente o recorte se dará em relação ao conceito e à classificação. São dois pontos dentro desse tópico aqui relevantíssimos, ok? Você já está habituado, quando estuda direito administrativo, a lidar com nomenclaturas. Não vai ser diferente, perfeito? Embora nós tenhamos que lembrar quais são os nomes, principalmente quando a gente fala de classificação, na medida do possível vou destacar para você quais são as principais. Vou trazer exemplos, porque aí você memoriza e não esquece mais. Beleza? Então, chega de decoreba, entende porque você entende uma vez só. Para decorar precisa estudar 19 vezes. Então se liga, porque a gente vai trabalhar conceito, a gente vai transitar aí pelo direito administrativo, vou dar uma passada lá no direito penal, que tem coisa interessante também, principalmente fazer o comparativo, e aí a gente vai para a classificação, ok? Muito importante que eu vou dizer agora. Classificação sempre é tema tormentoso, não só no direito administrativo. Então, pela experiência de concurso, eu destaco para vocês quais são as principais, perfeito? Pode ser que no material tenha algumas outras classificações, joia, mas as mais cobradas a gente vai conversar na aula de hoje, ok? Tranquilo? Então, vem comigo, a gente já vai seguir o materialzinho aí, ó. Na tela, o conceito de agentes públicos, tá? Então, se liga. Podemos conceituar os agentes públicos como todas as pessoas físicas que exercem função pública de maneira temporária. Eu vou até trocar de cor aqui, ó, para dar um destaque, beleza? Maneira temporária ou permanente, isso aqui chove em prova, então vale a pena lembrar, porque a gente sempre esquece do temporário, ok? Com ou sem remuneração. Como assim, professor? Sem remuneração? Quem vai ser o maluco de desempenhar a função pública sem remuneração? A gente já vai ver, ok? Mas entra dentro do conceito de agente público aquela pessoa que de forma temporária e sem remuneração, pô, aí o cara tá fudido, né, professor? Ele integre, ele desempenhe as funções públicas, ele integre os quadros da administração, ok? E aí segue o raciocínio, seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, não dora, beleza? Investidura, ou vínculo, seja por mandato, emprego ou cargo. Então, olha só, se liga, beleza? Quem estuda para concurso, obviamente, leva em consideração o aspecto da estabilidade, ok? No cargo e remuneração. Aquela ideia, concurso público fecha duas portas, fecha da riqueza, mas fecha da pobreza também. Você sabe quanto você vai ganhar por mês e vai ter estabilidade, beleza? Todo mundo, quando pensa em agente público, pensa, né, invariavelmente nesses dois aspectos. Só que também é agente público aquele que desempenha a função de forma temporária e sem remuneração. Nossa, professor! O cara não faz concurso, não ganha nada, não tem estabilidade nenhuma e vai ser considerado agente público. Por quê? Para fins de responsabilização. Se liga aí, acompanha comigo. Olha só, o artigo 2º da Lei 8429 de 92, ele trata do tema agente público, que é a lei de improbidade. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente. Então, olha só, de novo, vou dar um destaque aqui para vocês, ó, transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, né, ou em forma de investidura, foi o que estava no slide anterior, né? Ó, vínculo, mandato, cargo, emprego, função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, se liga, tá? Porque exemplo recorrente, a gente já vai ver nos próximos slides também. Mas olha só, mesário. Mesário, professor? Sim, mesário é considerado agente público.
Por quê? Ele exerce transitoriamente sem remuneração. Quem já foi escalado para ser mesário em época eleitoral sabe o que eu estou dizendo. Ah, mas ele ganha lanchinho, ele ganha um dia de dispensa no trabalho, justificativa, né? Mas tem din-din, tem cascalho, né? Pila no bolso? Negativo. Ele fica lá, né, de forma estável, 2, 3, 4 anos? Não, dia da eleição, acabou, espirra, beleza? É considerado agente público? Sim, sim. Pode praticar atos que incorram, né, em responsabilidade por conta de ser categorizado como agente público. Está aqui a lei de improbidade que não me deixa mentir, ok? É importante esse conceito, por quê? Porque ele também pode gerar implicação na esfera penal. Olha só o que diz o artigo 327. O conceito, embora ele seja bastante elástico, também é válido, que saibamos, ok? O artigo 327, lá no Código Penal, ok? Trata do funcionário público. E ele diz lá, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí ele vai além. Parágrafo 1º, né? Ele traz lá o funcionário por equiparação, ó. Equipara-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração. Muito cuidado, tá? Principalmente aí, para quem também estuda penal, o conceito dessa entidade paraestatal, né? Tem bastante divergência, mas isso é papo lá para o professor de Direito Penal. Beleza? Então, olha só, muito importante o conceito, por quê? E aí a gente já consegue linkar os temas, tá? Responsabilidade civil do Estado, beleza? Ah, também é tópico, né, da maioria dos editais? Sim, tem íntima ligação com o conceito. Eu preciso saber quem é agente público para fins de responsabilização, ok? Responsabilização subjetiva no caso. Joia? Então a ideia de improbidade administrativa, de crimes praticados por funcionário público, por agentes públicos, a gente precisa o quê? Do conceito, que está aí estampado para vocês. Legal? Então o conceito aqui é bem amplo e é por isso que exige o quê? O conhecimento da classificação dada pela doutrina. É, professor, classificação é importante? Sim. Quais são as principais? Acompanhe aqui comigo, tá? Que você vai acertar na prova. Olha só, primeira classificação aí se trata dos chamados agentes políticos. O nome geralmente ajuda e aqui não é diferente. São os integrantes dos mais altos escalões do poder público. Seu vínculo com a administração pública é de natureza política, viu como o nome ajuda? E são aqueles que exercem os chamados munus público, ou seja, atividade de governo. Olha só os exemplos recorrentes em prova, se liga aí. Chefes do poder executivo, aqui a gente não tem discussão nenhuma, tá? Presidente, governador, prefeito. Auxiliares imediatos do chefe do poder executivo, então olha só, ministros e secretários. Tá? Ministro no âmbito da União, secretário no âmbito estadual ou municipal. E membros das corporações legislativas, senadores, deputados e vereadores. Então todos estes são exemplos de agentes políticos. O que eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, membros do Judiciário e do Ministério Público. Tá? Eu coloquei como forma de observação porque, embora exista uma ferrenha discussão, prevalece a ideia de que eles são considerados agentes políticos. Joia? Então prevalece. Vale a pena, além de estudar conteúdo, estudar a banca, saber quem é o examinador. Mas com essa orientação aqui você vai conseguir caminhar bem. Joia? Então juízes, promotores, procuradores de justiça podem ser categorizados, podem ser classificados como agentes políticos, embora não desempenhem atividades políticas, né, em sentido estrito. Perfeito? Legal?
Então essa é a primeira classificação. Seguindo aí no nosso material, nós temos os chamados agentes administrativos. São aqueles que possuem um vínculo de natureza profissional e remunerada. Olha só então aqui o destaque, as características dos agentes administrativos. Sujeitos à hierarquia funcional. São os ocupantes de cargos públicos, de empregos públicos e de funções públicas nas administrações direta e indireta. Então, olha só, trouxe alguns exemplos. Nós temos os servidores públicos, em sentido estrito, são aqueles regidos por estatuto, tá? Que ocupam um cargo efetivo ou em comissão. Nós temos os empregados públicos, regidos pela CLT, e nós também temos os temporários, tá? Que desempenham função pública, beleza? Vem comigo aqui, olha só, muito importante. Nós podemos tratar a expressão funcionário público, vamos consertar aqui, funcionário público, como gênero, funcionário público, lato sensu, tá? Eu poderia substituir aqui também por agente público. São expressões mais abrangentes, dos quais são espécies, essas que eu elenquei para vocês aí, ó. Nós temos servidor, ok? Servidor público, nós temos empregado público, ok? E nós temos os temporários. Tecnicamente, agora você consegue distingui-los, ok? Servidor é aquele que integra a administração regida pelo regime jurídico de direito público, ok? Forma de contratação estatutária. Ele ganha o nome de servidor público. É muito comum a gente escutar, ele é servidor público, ele é funcionário público. Aqui, para fins de prova, tem distinção, tem diferença, beleza? É por isso que você precisa ficar ligado também no tema organização da administração pública. Lembra lá? Administração direta, indireta, as entidades administrativas de direito público, de direito privado. Ora tem CLT, ora tem estatuto, né? Depende da natureza da entidade. Isso implica o quê? Na classificação dos agentes. Legal? Então, servidores públicos, a gente lembra de estatutários. Empregados públicos, a gente lembra da CLT, ok? A ideia lá das sociedades de economia mista e de empresas públicas, regime de contratação é seletista, e ainda nós temos os temporários, né, que não prestam serviços públicos, são contratados através do PSS. Joia? Beleza? Então aqui eu posso considerar gênero, dos quais são espécies. Apareceu na sua prova a expressão, se dentro do contexto você conseguiu perceber que o examinador te exige o conhecimento dessas espécies, beleza. Mas não vai querer sair anulando todo e qualquer tipo de questão porque trouxe lá funcionário público, agente público, né? Camarada que trabalhava lá numa sociedade de economia mista. Tecnicamente, ele é um empregado, mas de forma genérica ele pode ser tratado como funcionário, como servidor público. Então, muita atenção. Fechou? Legal? Então, estes são os agentes administrativos. Próxima classificação aí, nós temos os chamados agentes honoríficos. São cidadãos requisitados ou designados para temporariamente, né, que eu insisti no conceito com vocês, colaborarem com o Estado mediante a prestação de serviços específicos por conta da sua honorabilidade. Olha que chique, né? Está ligado à questão aí de honra, né? Não possuem vínculo profissional com a administração pública, são considerados funcionários públicos para fins penais. Lembra lá da redação do artigo 327? Então aqui ela faz diferença, perfeito? E usualmente atuam sem remuneração. 2 exemplos, lembrou, vai matar 90% das questões de prova, 99%. São os jurados e os mesários eleitorais, perfeito?
Então, por mais que o jurado ele desempenhe o seu papel, né, a sua função, só enquanto dura a sessão plenária do júri lá, se ele comete um crime, por exemplo, dentro ali do exercício das suas atividades, ele é considerado funcionário público para fins penais. Ele pede um pica-pau lá para absolver o réu, chega para a mãe do réu, conversa, né, quebra a questão da incomunicabilidade, ainda contamina os outros jurados. Ele pratica crime contra a administração pública, pois é considerado agente público para fins penais. Legal? Então lembra, mesário, época de eleição, jurado são os chamados agentes honoríficos. Olha, o nome, né, dá toda aquela pompa. Se a gente pegar na prática, o camarada vai ter que trabalhar e não vai ganhar R$1. Por isso que essa classificação ela está ligada com aqueles, né, o critério da honrabilidade, de você, né, desempenhar uma função em nome do Estado. Perfeito? Legal? Seguindo aí ainda na classificação, nós também temos os chamados agentes delegados. Ah, professor, eu não vou prestar concurso para Delta, não vou ser delegado. Ô animal, presta atenção, agentes delegados, ok? Também tem íntima ligação com a ideia de organização da administração. Se liga, são particulares, destaco, que recebem a incumbência de exercer determinada atividade, obra ou serviço público e o fazem em nome próprio, por sua conta e risco, sob a permanente fiscalização do poder delegante. Está aqui exemplo de prova também, de manual, concessionários e permissionários de serviço público, tá? Já vi aparecer também questão de leiloeiros e tradutores públicos, são agentes delegados. Se liga, quando a gente fala em administração e organização da administração pública, a gente tem administração direta e indireta, beleza? São aquelas 8 estruturas lá, União, Estado, Distrito e Município, administração direta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, administração indireta. Só que mesmo assim, com toda essa estrutura, a administração pública, vez ou outra, ela delega a particulares a prestação de serviço. Ah, professor, concessionários e permissionários? Exatamente, são particulares desempenhando as atividades em nome da administração, ok? Ocorre o quê? A delegação do serviço público. A administração permanece com a titularidade, ela só transfere o quê? A execução do serviço. Conseguiu ligar o tico com o teco? Ah, professor, beleza. Então, delegação lá serve para classificação aqui, agentes delegados. Exatamente essa ideia, ok? Avançando aí, rumo à aprovação, nós também temos os chamados agentes credenciados, que são aqueles que representam a administração em determinada ação ou praticam uma atividade específica após a celebração de um convênio com o poder público. Legal? O que mais aparece aqui em prova, em questões, né, a questão da representação da administração pública. E eu trouxe o exemplo aqui da professora Ana Cláudia, que ela trata lá dos médicos particulares que atendem pelo SUS e são pagos pelo Estado. Perfeito? Olha só, para aproveitar o material aqui, como eu disse para vocês, eu trouxe as principais classificações, tá? A gente ainda pode enxergar o agente de fato e o usurpador de função. Eu entendi por bem trazer dentro da classificação. Não são tão cobradas, não são tão comuns, mas vale a pena a gente saber, pelo menos que existe, beleza? Então o que é um agente de fato? Em relação ao agente de fato, a doutrina, o agente, né? Aqui ó, sobrou espaço, vai dividir em 2 subdivisões. É o agente necessário e o agente putativo. O agente necessário são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais. Essa é a palavra mágica, essas são as palavras, a expressão mágica. Como, por exemplo, as de emergência em colaboração com o poder público. Exemplo, moradores que ajudam em momento de socorro nos casos de catástrofe. Então, é agente de fato porque dentro daquele fato, daquela situação, ele de alguma forma colaborou com as atividades da administração pública. Perfeito?
Volto a repetir, não é tão usual, mas vale a pena você pelo menos identificá-la. Joia? E aí o agente putativo são os que desempenham atividade pública na presunção de legitimidade, porém em caso que a investidura do agente não se deu dentro do procedimento legalmente exigido, ok? Exemplo, agente que pratica inúmeros atos de administração, porém sem ter sido previamente aprovado em concurso público. Isso aqui também tem link direto, tá? Com vício do ato administrativo. Mais uma vez fazendo link com outros tópicos, isso é muito importante. E aí que você vai deslanchar na hora da prova, tá? O agente putativo, a função de fato chamada lá, gera vício no elemento competência do ato administrativo, ok? E por fim aqui, ó, o usurpador de função, tá? Ocorre quando uma pessoa se faz passar por agente público sem que de qualquer modo seja investido em cargo, emprego ou função pública. Nesse caso, o infrator se faz passar por agente sem ter essa qualidade. A doutrina considera seus atos como inexistentes, ou seja, não chega a ser ato administrativo. Esse aqui também, tá? Trouxe dentro da classificação, mas comumente ele é utilizado ali dentro do tópico ato administrativo na parte de vício, tá? É um vício tão grave, meu querido e minha querida aluna, que a conduta é criminalizada, tá lá no artigo 328 do Código Penal, ok? É o crime de usurpação de função, ok? Usurpação de função. Gravíssimo, joia? Ah, professor, então por que você colocou dentro de classificação? Ele não é agente público, não, ele se faz passar por. Legal? Mas é para que você consiga se ambientar aí a essas expressões que podem aparecer na prova. Legal? É tão grave que a conduta é considerada crime. O camarada chega dando carteirada, vai no 199 e compra uma réplica e chega dando carteirada, falando que é agente da Receita Federal, né? Porra nenhuma, o cara nem tem ligação nenhuma com a Receita. Se faz passar por um agente público. Isso é a ideia de usurpação, usurpador de função. Perfeito? Legal? Então vimos conceito e vimos classificação, pelo menos aquelas de maior relevância para a sua prova. Espero que você tenha curtido. Encontro você em outras oportunidades. Grande abraço e até a próxima.